Cafu, eu nem preciso falar da sua história, todo mundo conhece. Você nasceu em Jardim Irene e foi para o mundo, extrema zona sul de São Paulo. E na sua história, o papel da sua mãe, mineira, do seu pai, mineiro, um de Juiz de Fora, outro de Belo Horizonte. Como que eles te ajudaram a chegar até aqui? Fui lá, 100% Jardim Irene, né? Extrema Zona Sul de São Paulo, um bairro simples, humilde, com muitas crianças, com muita esperança, muitos sonhos para ser realizado. Mas quando se fala de Zona Sul, de periferia, de poucas oportunidades, você fala da extrema importância que os pais têm na nossa vida, né? E meu pai e minha mãe foi de extrema importância para mim na minha vida. Eu costumo falar que com uma simples palavra você muda uma vida de uma pessoa. E com uma simples palavra, meu pai e minha mãe mudou a minha vida. E qual foi essa palavra? Você pode, você consegue, você Você conquista. quebrou muita cara antes de passar para o São Paulo, que foi o primeiro grande time que você passou? Exatamente. Meu pai tinha uma frase que ele falava: filho, são barreiras que colocar na sua vida que só você pode superar. Eu, como assim, pai? Porque todas as vezes que eu tomei não, que eu chegava em casa de cabeça baixa, triste, que era reprovado na peneira, meu pai sempre me falava: essa barreira você pode superar. Essa barreira você consegue superar. Meu pai nunca teve dúvida daquilo que eu era capaz de fazer. Minha mãe nunca teve dúvida da minha capacidade. O que meu pai queria? Que eu desenvolvesse essa capacidade sozinho. Por isso que toda vez que eu chegava em casa, cabeça baixa, triste, chuteirinha debaixo do braço, que era mandado embora de uma peneira, ele falava: meu filho, são barreiras que colocar na sua vida que só você pode superar. Porque ele sabia que eu iria superar essa barreira um dia. Porque ele tinha tanta certeza que em nenhum momento desses que eu cheguei para falar com ele que você tinha sido mandado embora da peneira, ele falou para mim desistir. Em nenhum momento ele falou que eu jamais seria capaz, em nenhum momento ele falou que eu não seria um jogador de futebol, em nenhum momento ele falou que eu não teria condições, em nenhum momento. Porque em qualquer um desses momentos, se ele tivesse duvidado da minha capacidade, tivesse falado: meu filho vai trabalhar, eu teria ido trabalhar, meu filho, você não vai ser jogador de futebol, não teria sido. Então, para você ver o quanto é importante, por isso uma simples palavra ele mudou a minha vida. Muda a vida. E você hoje muda a vida de várias pessoas por meio das suas palestras, em grandes eventos, em eventos corporativos, em eventos do agro, em eventos sociais também, com um projeto que você tem social, Cafuzinho, que é muito bacana, que tomei conhecimento e acompanho. E quando você se tornou um líder, eu fico imaginando o quão difícil deve ser liderar pessoas, às vezes, mais famosas que você, né? Os atacantes, pessoas que talvez ganhavam mais dinheiro que você, muitas vezes mais jovem que você. Então, como é que lidera e motiva essa tropa que o cara é mais famoso, ganha mais e é mais novo? Pô, é muito simples. Eu costumo fazer uma analogia entre a empresa e a seleção brasileira de 2002, né? Porque muita gente me pergunta: Cafu, como é que era liderar a seleção de 2002 com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Roque Júnior, Lúcio, Kleberson, Gilberto Silva, Marcos, Roberto Carlos, da saudade dessa seleção, né? Eu falo Da saudade, da saudade dessa seleção. nosso espectador ali sabe. É muito simples, cara. Nós, como líderes, nós somos um simples elo. Eu era um elo entre o treinador e o jogador, entre o jogador e o treinador, entre o jogador e a família, entre o treinador e a imprensa, entre o jogador e a imprensa. E eu, como líder, eu tinha que absorver isso tudo e fazer com que o meu time tivesse um único objetivo e um único foco: ganhar a Copa do Mundo. Para que eu pudesse fazer isso como líder, eu tinha que fazer com que cada um deles se sentisse responsável naquilo que eles fizessem. E que cada um deles se sentisse importante naquilo que eles fizessem. Eu costumo falar: olha, sejam os melhores naquilo que vocês fazem. Como fazer isso como líder? Era muito fácil eu falar: o Ronaldo ganhou a Copa sozinho, o Rivaldo ganhou a Copa sozinho, o Maradona ganhou a Copa sozinho, o Pelé, enfim. Não, ninguém vence sozinho e ninguém bate meta sozinho. Qual que é a função do líder? Porque eu falo para você, existe dois tipos de líder: o líder que é temido e o líder que é respeitado. Eu sempre fui um líder respeitado, mas para você ser um líder respeitado, você precisa se fazer respeitar. Então eu respeitava todo mundo, mas fazia com que todo mundo tivesse o seu grau de importância dentro de campo. E para se fazer respeitado é importante dar o exemplo? Com certeza, o líder, o capitão, ele tem que ser exemplo, ele tem que dar exemplo. Eu não posso ser um líder, liderar pessoas, sendo que eu não dou exemplo para essas pessoas. Então eu era o primeiro a chegar, o último a sair, eu sempre via todo mundo que entrava no vestiário, da maneira que entrava no vestiário, já sabia quem estava com problema, quem não estava com problema. Tinha jogadores que eu tinha autonomia para falar assim: olha, hoje você não treina porque você vai prejudicar o nosso treinamento e vai se te prejudicar. E eu preciso de você para o domingo. Ele falava: não, domingo eu vou estar bom.
Então essa é a diferença do líder que é respeitado. Então, pelo que eu peguei, assim, o líder ele resolve o problema do time, ele deixa a vida do time mais fácil, ele é um cara que tem uma liderança por admiração, então ele dá o exemplo, ele tenta extrair o melhor de cada pessoa naquela posição, literalmente. Ele não dá o exemplo de líder só por admiração, por competência também. Isso é um fato muito importante, porque o líder tem que ser realmente um exemplo. Eu não posso ser líder e ser o último a entrar dentro de campo ou o último a chegar no campo de treinamento. Entendeu? Então, quando a gente fala de liderança, a gente fala de pessoas que realmente vai te levar para um lugar onde, de repente, outras pessoas não iriam. Porque hoje, ser capitão não é só ser o capitão. É a responsabilidade de ter que liderar um time. É a responsabilidade de tomar decisões que, de repente, nem o treinador conseguiria tomar. E, capitão, você concorda que tem um ditado que, assim, dê poder e dê dinheiro a uma pessoa que você vai saber quem ela é? Na vida de um jogador de futebol, do nada, assim, as pessoas ganham muito dinheiro, muito, muito dinheiro mesmo, e fama. Como é que ele dá com isso? Você, e como é que ele dá isso com os outros? Porque eu imagino que você estava ali em algum momento liderando um time e um dava um grande ganho financeiro. Então isso mexe com a cabeça das pessoas. Cara, mexe, mas conosco dentro de campo, não. Eu costumo falar, o dinheiro só vai potencializar aquilo que você é. Se você é um cara O dinheiro só vai potencializar aquilo que você é. Entendi. Porque se você é um cara do bem, você vai continuar sendo um cara do bem. Se você é um cara do mal, você vai continuar sendo um cara do mal. Só que você vai ter a potência do dinheiro na mão. Então não é o dinheiro que vai definir quem você é. Ele só vai potenciar aquilo que você já é. Nesse ponto da fama, você já foi amado, mas é normal. Você também já foi odiado em alguns momentos, que o time foi mal. Como é que ele dá com essa pressão das pessoas quase que te xingando no campo? Cara, olha, eu lido muito fácil com a pressão, com a vitória, com a derrota, com as conquistas. Eu sempre levei minha vida muito naturalmente. Eu sei que tudo isso faz parte daquilo que eu sabia que iria acontecer, que é um processo natural do jogador de futebol. É inerente que o jogador de futebol não vai ganhar todos os jogos, também não vai perder todos os jogos. Então eu tinha comigo, quando eu jogar bem, eles vão falar bem. Quando eu jogar mal, é óbvio que eles vão falar mal. Eu não posso querer que as pessoas vão falar bem se de repente eu estou aí numa temporada ruim ou eu joguei mal. Mas é ter coerência daquilo que você quer. Eu não posso deixar que um jogo ruim defina aquilo que eu sou. Não. Eu não posso deixar que 2 ou 3 partidas ruins defina aquilo que eu sou. Um fracasso não define quem você é. Hipótese nenhuma. E nenhum erro define quem é você. Você não pode ser definido por um erro. O erro não pode ser maior do que aquilo que você quer. Ou maior do que aquilo que você é. Agora, aí entra o líder novamente, de fazer com que aquele erro seja um simples erro. Não potencializar esse erro. Não pisar e mostrar, você errou, vamos aprender com isso? É meio que nessa linha? Exatamente, eu costumo falar que o líder e o capitão quando se fala de erro, a gente costuma falar, passou das oitavas de finais de qualquer tipo de competição, você fala 100% de acerto e 0% de erro. Porque 1% de erro te tira fora de uma competição como a Copa do Mundo praticamente de 4 anos. Então a função do líder, quando o cara erra, é exatamente essa. É mostrar para ele que aquele erro não pode definir quem ele é. Eu cito até um exemplo. O Lúcio, na Copa do Mundo de 2002, dominou a bola, sem querer, errou o domínio e fez o gol. Aquele erro, aquele gol vai definir quem é o Lúcio? Não. O Lúcio é maior do que aquele erro. Mas aí é que entra a liderança, entra o capitão, de mostrar para ele o quanto ele vai ser importante para nós, independente ou não do erro. Capitão, eu comecei muito jovem no mercado financeiro, comecei aqui na XP há 15 anos, e quando eu era jovem, eu achava assim que em algum momento da minha vida eu ia ter alguma condição financeira que eu não ia precisar dar muita satisfação para as pessoas. Só que isso é mentira. Eu vejo cada vez mais eu tenho que dar mais satisfação para as pessoas. E aí uma pessoa me falou o seguinte, Furlanete, quanto mais você vai crescendo na sua carreira, mais satisfação você tem que dar, porque maior é a sua responsabilidade com os outros. Você concorda que, transpondo essa frase para o mundo esportivo, é verdade dizer que quanto mais sucesso ou quanto mais ídolo você se torna, maior é a sua responsabilidade com as pessoas e maior o exemplo que você tem que dar? Isso é claro, sem sombra de dúvida. Quanto maior você é dentro do futebol, quanto mais pessoas você conquista, quanto mais ídolo você se torna, maior é a sua responsabilidade. Porque nós sabemos o quanto as pessoas seguem aquilo que você faz, nós sabemos o quanto as pessoas te escutam aquilo que você fala. Nós sabemos que nós somos portadores de opiniões. E qualquer opinião contrária
que nós possamos falar ou qualquer coisa que nós possamos fazer, a repercussão é 300 vezes maior. Então nós sabemos o tamanho que é da nossa responsabilidade. Eu usei a faixa de capitão da seleção brasileira, sendo capitão de uma seleção de um país de 220 milhões de brasileiros. Então eu sei a responsabilidade que eu tenho com 220 milhões de brasileiros, com qualquer coisa que eu faça ou que eu falo. Porque hoje, querendo ou não, nós somos pessoas públicas, somos ídolos e somos pessoas que as pessoas seguem. São pessoas que a gente se espelham em nós. Então, eu sempre quis que as pessoas se espelhassem em aquilo que fosse positivo. Então a gente procura sempre dar bons exemplos, sempre falar boas coisas, sempre fazer com que as crianças tenham uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade de ir para a escola, de estudar, de treinar, de vencer, de jogar. Então nós sabemos o quanto impacta qualquer coisa que nós vamos fazer hoje, principalmente sendo pessoas públicas. Capitão, obrigado pela aula de liderança, mas sobretudo pela aula de vida. Obrigado mesmo, foi um prazer ter aqui almoçar com você hoje e vamos estar cada vez mais próximos, se Deus quiser. Parabéns. Vamos lá, Flá. Obrigado. Prazer enorme.